Boa tarde, hoje, sexta-feira, 20 de setembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Homem foi baleado e outro foi preso numa tentativa de assassinato em Touros. Nordeste lidera o ranking do estudo sobre o uso do crack no Brasil. Primeiro aeroporto privatizado no governo Dilma pode virar uma ilha. Confederação do Comércio vai entrar com ação do STF contra a cobrança da multa extra no saldo do FGTS. Atendimento para recadastramento eleitoral biométrico será suspenso neste sábado. O ex-deputado estadual e presidente do PPS, Volber Júnior, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora, no RN Acontece. Um homem de 25 anos foi preso por bater na mulher pela 10ª vez na frente dos filhos. O fato ocorreu no bairro de Igapó, zona norte de Natal. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Com olho roxo e hematomas na boca e no corpo, a jovem dona de casa de 32 anos relata os momentos de terror durante a noite com o marido. Ele pegou o controle e jogou, tá aqui nas minhas costas, na frente do meu menino, de 11 e um de 2. Aí pronto, aí começou a proferir bufetes na minha cabeça, até com os catombos aqui na minha cabeça. Fui lá pra fora, chamei minha mãe. Quando eu fui pegar minha bolsa, meu menino que viu, ele foi pra cima de mim novamente. Aí pronto, aí foi quando ele acertou aqui e na minha boca foi. A mulher esconde o rosto com vergonha das agressões. Os filhos dela, um de 3 e outro de 11 anos, presenciaram a briga do casal. Eu mandei até ele parar, mandando ele parar e ele direto vindo se armando pra cima de mim. Não é a primeira vez que o acusado bate na mulher na frente dos 2 filhos pequenos, mas agora foram tantos socos e pontapés que ela resolveu chamar a polícia. Ele é violento demais. Aí foi quando eu peguei a faca. Eu não nego não, peguei a faca, mas jamais pra fazer mal a ele, pra me defender, né? São 7 anos de relacionamento. Na cadeia, Danilo Henrique da Silva afirmou que só bateu na mulher porque ela estava com uma faca. Em legítima defesa, né? Tá com a faca, ó. Foi só pra se defender mesmo. O rapaz de 25 anos, que trabalha como estoquista em um supermercado, nega que tenha bebido antes da briga. O delegado conta que ele vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Fiquei muito revoltado com a situação dele, que ele tem o hábito de bater na mulher e agrediu violentamente na altura do supercílio, causando uma grande lesão. A mulher revela que não aguenta mais tanta violência e que agora quer a separação. Já é a 10ª vez que ele faz isso comigo. E agora eu tomei coragem para tomar providências, assim, que ele não faça mais isso nem comigo nem com ninguém, né? Porque é muito chato você viver com uma pessoa que lá e cá você acorda mal, você não sabe o que tem na cabeça de uma pessoa dessa. Aí não respeita meus filhos, me bate na frente dos meus filhos, não. Eu já me separei dele, eu não quero mais saber dele de jeito nenhum. 7 anos já basta, né? É desta forma que muitos relacionamentos e muitos casos de amor acabam em morte. Com aproximadamente 148 mil usuários de crack, o Nordeste lidera o ranking do estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Justiça. De acordo com o Ministério da Justiça, o resultado na região Nordeste se deve ao baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. O levantamento constatou que o perfil do usuário é de quem vive em exclusão social e não brancos. Em comparação com a região sul, o número de usuários de crack no Nordeste é semelhante, mas a realidade no sul é de ordem sociológica, apontam os especialistas do governo federal, pois nessa região, na região sul, as pessoas consomem tradicionalmente mais drogas do que a média do país. Apesar de não apontar números específicos, o governo federal afirma que, de acordo com o estudo, as sub-regiões nordestinas estão em pé de igualdade em relação ao número de usuários. O estudo fez um levantamento do que ocorre em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal e aponta que aproximadamente 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares, pasta base, merla e ox, nas capitais ao longo de pelo menos 6 meses em 2012. Olha, um dado alarmante da Fiocruz mostra que 14% do total de usuários de crack
é de crianças e adolescentes. Ou seja, existe cerca de 50 mil pessoas em formação consumindo crack no Brasil. De acordo com o estudo, os usuários de crack no Brasil são principalmente adultos jovens, com idade média de 30 anos, homens, corresponde a 78,7% desse estudo, não brancos, 80%, o que inclui pretos, pardos e indígenas, por exemplo, e solteiros da ordem de 60,6%. Além disso, na maior parte dos casos, baixa escolaridade, sendo que apenas 2 em cada 10 cursaram ou concluíram o ensino médio. Estes números são preocupantes, minha gente, porque o crack tomou conta da maioria dos municípios brasileiros. Quem vive a realidade no interior do estado do Rio Grande do Norte sabe que a juventude está entregue às drogas. A juventude que não tem escola, a juventude que não está ocupada, se qualificando, a juventude que não tem acesso ao esporte. E a gente não vê um combate eficiente dos governos de uma maneira geral. A não ser por ações isoladas em alguns estados, a maioria dos governos tem se mostrado incompetente para enfrentar o problema. Programas de prevenção como o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, deve ser apoiado e ampliado para que a sociedade possa orientar melhor suas crianças e adolescentes em situação de risco às drogas. O crack não perdoa, ele mata. Um homem foi baleado e outro preso por causa de uma tentativa de assassinato em Touros, a 85 quilômetros de Natal. O repórter Sérgio Henrique Santos tem os detalhes. O mecânico José Antônio da Silva Teixeira, de 25 anos, foi parar atrás das grades, depois de tentar matar Jadson Garcia de Moura, a quem chamou de inimigo. Me ameaçava direto, queria me pegar, aí eu tive que fazer isso aí para defender minha vida, senão eu ia morrer. A vítima foi baleada na frente de uma lanchonete no município de Touros, litoral norte do estado. A polícia passando na hora que ele estava correndo atrás da vítima com a arma, atirando. A vítima foi atingida, está no hospital, o estado dela não é muito bom. A arma do crime é este revólver calibre 38, utilizado pelo acusado para se defender. Tenho minha família lá, aí eu tenho que ir lá. Aí quando eu vou é desse jeito, aí ele fica atrás de me pegar e dessa vez deu errado para ele. O mecânico foi conduzido do município de Touros aqui para esta delegacia de plantão na zona norte da capital. Ele vai ser autuado por tentativa de homicídio e, se for condenado, pode passar até 12 anos na cadeia. Ele foi autuado no artigo 121, acumulado com o artigo 14 do Código Penal, que é o 2, que é tentativa de homicídio. A Câmara Municipal de Natal adiou a votação do projeto de pedido de empréstimo da Prefeitura para obras de mobilidade. Os 2 pedidos de financiamento, que somam 105 milhões de reais, vai ser votado na próxima terça-feira. Essa é a previsão dos vereadores. O projeto de mobilidade foi retirado da pauta ontem, juntamente com 2 projetos polêmicos: a redução do recesso parlamentar de 90 para 45 dias e o projeto do fim do voto secreto. Tudo isso ficou para ser votado na próxima semana. O primeiro aeroporto privatizado no governo Dilma pode virar uma ilha. As obras estão adiantadas em Natal, mais especificamente em São Gonçalo do Amarante, mas a construção da estrada de acesso não segue o mesmo ritmo. A reportagem é de Rayane Guedes. No terminal de cargas e passageiros, trabalho acelerado. Segundo o consórcio Inframérica, responsável pela construção do aeroporto, mais da metade da obra já foi concluída. A pista está pronta. Os equipamentos do saguão, como esteira, elevadores e ar-condicionados já foram comprados. Por aqui devem passar mais de 6 milhões de passageiros por ano. O primeiro aeroporto construído em uma parceria público-privada vai funcionar em São Gonçalo do Amarante, a 40 quilômetros de Natal. A obra deveria ser entregue até o fim do ano que vem, mas a conclusão foi antecipada para abril, por causa da Copa do Mundo de Futebol. O grande entrave da obra está na parte que compete ao governo do estado. São as vias de acesso ao aeroporto. Por enquanto, para entrar ou sair daqui, só por estrada de barro.
O ritmo da construção da estrada, que vai ter 30 quilômetros de pistas duplas, ainda está lento, mas o governo do estado diz que vai cumprir os prazos. A obra ela é execuível, ela pode ser executada até maio de 2014. Recentemente, descobriu-se que as pistas passam por um trecho de Mata Atlântica, o que, segundo especialistas, pode prejudicar o cronograma. Existe um problema de um desvio que vai ter que ser feito. Então, esse tipo de coisa é que trava o prazo de uma obra, porque se faz necessária a elaboração de novo projeto, novo traçado, então isso aí leva tempo. Olha, eu acompanhei essa história do novo aeroporto desde o tempo em que morava em Brasília. Eu cobri várias reuniões da bancada federal, no Congresso Nacional e nos gabinetes do governo federal. O novo aeroporto foi tema de reuniões com o presidente Lula, com a então ministra da Casa Civil e agora presidenta Dilma Rousseff, ministros, o escambau. Sai o aeroporto, primeiro do novo sistema de concessões do governo federal. Obra em curso, promessa de uso durante a Copa e até agora a gente não tem a certeza que os acessos serão construídos. Isto é uma vergonha, isso nos enche de vergonha. E se a gente não tiver cuidado, vamos virar motivo de piada Brasil afora. Seremos o único estado a ter o Porto Ilha, em Areia Branca, e agora um aeroporto Ilha, em São Gonçalo do Amarante. Eita, Rio Grande do Norte, sem sorte, no momento. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal: orçamento prevê 47,3% de aumento com pessoal. A previsão de crescimento da folha pessoal dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para 2014, será de 47,3%, percentual mais alto dos últimos 5 anos, relata a Tribuna. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal: Prefeitura envia à FIFA plano para mudar FanFest. Mudança de local da FanFest implica redução de 10 mil pessoas no porte do evento e a Prefeitura prevê instalar 3 pequenas arenas para compensar a perda. O Novo Jornal também dá destaque aqui à história da droga, que eu falei agora há pouco aqui no RN Acontece. Nordeste tem 150 mil usuários de crack. Um dos destaques do Novo Jornal. E nesta sexta-feira, 20 de setembro, o portal de notícias No Minuto destaca: licitação dos transportes coletivos começa a ser discutida na próxima quarta-feira. A proposta da Prefeitura é dar maior transparência ao processo licitatório e, para isso, vai promover audiências com representantes das comunidades. Também é destaque no Minuto: Tribunal de Contas do Estado solicita inspeção em pagamentos na Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é apurar irregularidades e analisar a situação de quase 600 servidores em área de transferência ou sem lotação definida, além do acúmulo de cargos. Também é destaque no Minuto: obras da nova ala de leitos de UTI neonatal do Hospital das Mulheres, aliás, do Hospital da Mulher, estão em fase de conclusão. A previsão é que as obras sejam concluídas neste final de semana, quando também vão chegar os novos equipamentos. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Confederação do Comércio para entrar com a ação no STF contra a cobrança de multa extra no saldo do FGTS. Atendimento para recadastramento eleitoral biométrico será suspenso neste sábado em Natal. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Por decisão unânime da diretoria, reunida ontem em Brasília, a Confederação Nacional do Comércio vai ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a manutenção da cobrança da multa extra sobre o saldo do FGTS de colaboradores em caso de demissão sem justa causa, paga pelas empresas e que vai direto para os cofres do governo federal.
o assunto foi colocado em discussão pelo próprio presidente da CNC, Antônio Oliveira Santos, e imediatamente foi apoiado por todos os presidentes de federações do comércio do país, inclusive o presidente da FEComércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz. O Congresso Nacional acabou com a multa extra de 10% sobre o saldo do FGTS, mas a presidente Dilma Rousseff vetou. E o mesmo Congresso que acabou com a multa antes, agora manteve o veto presidencial. Olha, os empresários lembraram ontem que em 2001, o próprio ministro do Trabalho, à época, Francisco Dornelles, hoje senador, em reunião com os representantes dos setores produtivos, assumiu um compromisso de que, caso fosse aceita pelos empresários a contribuição extra de 10% sobre o FGTS, seria mantida apenas e tão somente durante o período necessário para cobrir o rombo nas contas do fundo gerado pelos planos econômicos no final dos anos 80 e início dos anos 90, antes do Plano Real. Esta contribuição deveria ter sido extinta automaticamente no ano passado, quando o orçamento do FGTS foi reequilibrado, graças a um esforço extra de toda a classe produtiva do país. Na visão dos empresários, manter este fardo sobre os empresários, sobre o empresariado, é um desrespeito do governo federal. Vergonhoso, segundo palavras dos próprios empresários. Olha, na minha humilde opinião, eu acho que os empresários foram traídos nessa história de votação no Congresso Nacional. O chamado comércio virtual chegou para ganhar o gosto de muitos clientes mais ocupados. Só que ninguém imaginava é que um mercado bem específico iria lucrar e crescer com essa venda, com essa forma de vender. São os sex shops virtuais. A reportagem é de Rayane Guedes. Há 3 anos, Bruna trabalha como consultora para compra e venda de produtos eróticos. Já viu de tudo um pouco e, depois de muitos pedidos, resolveu atender aos apelos e passou a vender os produtos que indicava. A loja é virtual, menos custo, menor investimento inicial, mas principalmente a chance de atender aos desejos mais secretos. Ela pode entrar, comprar um produto não muito comum, né, que a gente vê nas lojas físicas. No online você tem um acesso maior, de repente, às bonecas infláveis, né, a outro tipo de produto que você vai comprar e você não vai precisar, entre aspas, ficar um pouco constrangido em chegar para um vendedor e fazer o pedido desse produto que você quer utilizar. Um mercado incomum, mas em expansão. Além dos olhos, cremes e fantasias, o universo de brinquedos eróticos parece não ter fim. Já aconteceu de ter alguma coisa que eles procuraram que não tinham, muito estranho? Já aconteceu, mas aí a gente providenciou para ter. São mais de 11 mil itens à disposição e para se chegar a toda essa diversidade é preciso comprar na internet, deixar a conversa de lado e transformar o pedido em apenas um clique. Você entra, faz o seu pedido, vai chegar na sua casa numa caixa, o entregador não vai saber o que tem dentro, então você não precisa ter esse pudor de ir até a loja comprar. E nessa nova onda, as mulheres ganham espaço. Elas saltaram no ranking e hoje respondem por mais de 60% das compras em sex shops virtuais. Com preços em conta, um carrinho cheio sai em média por R$110. Para este especialista em e-commerce, a tendência se enquadra no perfil dos produtos mais comprados pela internet, como vestuário, calçados e materiais de beleza. Hoje está muito fácil comprar na internet, você não necessariamente precisa ter um cartão de crédito, você pode comprar com boleto, você pode comprar com créditos. Eu não posso ir até a loja vem até o meu encontro. Essa facilidade. Olha, quem gosta desse tipo de comércio, né, nos sex shops virtuais, é a galera que mora na Rua da Palma, número 5. Como tudo que é feito na rede de computadores, é preciso tomar alguns cuidados para não ser alvo de hackers e de pessoas mal intencionadas. Vale lembrar algumas dicas para você comprar na internet. Verificar se o site é seguro, se é oficial e se tem procedência. Usar sempre um bom antivírus no computador. Usar uma senha segura e não óbvia. Não clicar em links estranhos, principalmente em e-mails. E realizar esse tipo de compra
nos computadores pessoais. Nada de usar computadores de pessoas estranhas ou de lugares públicos. E seja o que Deus quiser, né? Ou melhor, seja o que Obama quiser. O atendimento para o recadastramento eleitoral biométrico será suspenso neste sábado. A repórter Gerlane Lima tem os detalhes. Excepcionalmente, neste sábado, dia 21, o Tribunal Regional Eleitoral vai suspender os atendimentos para realizar uma manutenção preventiva no banco de dados do sistema que realiza o recadastramento biométrico. Por esta razão, o sistema estará indisponível, mas o atendimento ao eleitorado do município volta ao normal na próxima segunda-feira, dia 23. Para facilitar o acesso à revisão, o Tribunal Regional Eleitoral tem funcionado todos os sábados das 8 às 18 horas. Mais de 37% dos eleitores daqui da capital já realizaram recadastramento biométrico. Basta agendar através do site www.tre-rn.jus.br e fazer o agendamento. O último prazo é no dia 14 de dezembro. Gerlane Lima para o RN Acontece. No próximo bloco, eu vou entrevistar o ex-deputado estadual Valber Júnior, presidente estadual do PPS, Partido Popular Socialista. As articulações para as eleições 2014 já estão em curso e o PPS tem se reunido com líderes das legendas de oposição ao governo Rosaldo. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O Partido Popular Socialista, o PPS, quase virou mobilização democrática, numa fusão com o PMN, Partido Municipalista Nacional. Mas a fusão gorou. O PPS continua PPS e o PMN continua PMN. Quais são os planos do PPS para as eleições de 2014, aqui no Rio Grande do Norte e também no plano nacional? A gente vai saber agora com o ex-deputado Valber Júnior, presidente estadual do PPS. Boa tarde, Valber. Boa tarde, Diógenes. Vamos começar pelo plano local. A eleição está em aberto, né? Você tem participado já de algumas reuniões com dirigentes partidários. Tem. O Rio Grande do Norte está numa situação de extrema calamidade. Há um caos administrativo e uma total desorganização política. Uma coisa leva a outra. O governo perdeu a capacidade de dialogar com a sociedade e também perdeu os interlocutores na área partidária, na área política, institucional. E isso é muito ruim. É um preço que a gente paga desnecessariamente porque elegemos um governo, embora democraticamente, sem nenhuma capacidade gerencial para governar o Rio Grande do Norte. Mas esse governo tinha uma base de apoio, uma base até robusta, com partidos do porte do PMDB, o Partido da República ainda continua, mas tinha o PV, enfim, PSD, PMN, enfim. O que houve? Qual é a explicação política para isso? Não, houve uma aliança eleitoral que não se levou em consideração, do nosso ponto de vista, as necessidades prementes do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado rico e, como o Brasil, com um povo pobre. Mas o Rio Grande do Norte tem terras maravilhosas que não são exploradas ou são pouco exploradas, tem minérios, tem sal, tem tungstênio, tem praias maravilhosas, tem uma gastronomia rica, tem um turismo a ser explorado de forma profissional, que não é. Tem um povo que gosta de receber. O Rio Grande do Norte é um polo de progresso no Nordeste, estava sendo até há 2 ou 3 anos, e deixou de ser. O Rio Grande do Norte parou. Parou por quê? Porque o governo não tem capacidade de planejar, de executar um programa, de transformar essa gestão. Precisa agora ter um leque de pessoas, de partidos, de personalidades que se preocupem com o Rio Grande do Norte e que, antes de escolher um candidato ou uma candidata ao governo do Estado, elabore um programa que seja calcado, fundado nas possibilidades reais que nós temos. E isso, Diógenes, parece um negócio distante, mas é próximo. Porque, por exemplo, é feito um orçamento todo ano no Rio Grande do Norte, discutido no governo e aprovado pela Assembleia. E ali tem previsões de gastos. Quanto vai receber, quanto vai gastar, em que vai investir. E isso pode ser uma grande discussão para a elaboração do programa de governo por esse conjunto de pessoas ou de partidos que tente viabilizar o Rio Grande do Norte depois desse caos de Rosalba Ciarline. Mas justamente nesse ponto aí, a proposta orçamentária do governo chegou agora ao Congresso, já está, Congresso, na Assembleia, já está causando confusão, né? Porque a proposta do governo estima aí receitas menores para os poderes
mas um crescimento de receita um pouco maior, 8%, para o Estado. A confusão já começa na proposta agora. Porque o governo perdeu essa capacidade de articulação, o governo está isolado. Tem uma governadora ou um governo dirigido por ela que é rejeitado, reprovado por quase 90% da população. Não tem interlocutor. Ela perdeu a legitimidade? Não perdeu a legitimidade democrática, legal, institucional, mas perdeu a legitimidade política. Não há essa interlocução, não há esse respeito ao governo mais. Os aliados estão abandonando o governo está jogado ao Deus dará. Por quê? Por culpa dos aliados? Não. Pela gerência do governo, do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo. O governo se perdeu, até porque há uma coisa no Rio Grande do Norte que é um pouco esquisita. As pessoas dizem que o governador, de fato, é o esposo, o chefe da Casa Civil, da governadora Rosalba Ciarline, que é muito lamentável. Há uma fraude, se isso for verdade, porque a população vota numa governadora e elege um governador sem saber. Então começa o erro aí, dentro do próprio governo, nos intestinos do governo, há esse erro. Então é preciso que a gente tenha paciência agora, que a gente tenha compromisso com o Rio Grande do Norte e que a gente seja capaz de juntar essas pessoas bem intencionadas, formular um programa de resgate do Rio Grande do Norte fundado no que ele tem. Esse orçamento, o plano plurianual, a gente pode fazer isso tudo, orçamento e essas outras peças orçamentárias todas, a gente pode fazer isso fundado numa tese de que a gente tem que resgatar o Rio Grande do Norte. E tem que ser um governador ou uma governadora que tem interlocução política em Brasília. Porque o Brasil é um país deformado do ponto de vista tributário. 67% do que o governo arrecada, que o povo paga de imposto, os mais derivados e absurdos possíveis no nosso país, ficam nas mãos do governo federal, que deixam os estados e os municípios sem a menor capacidade de fazer investimento. Dividindo aí algo em torno de 34% para os mais de 5 mil municípios brasileiros e os 27 estados. Quer dizer, só São Paulo, talvez Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem um pouco capacidade de fazer investimento. Os outros estados não têm. Vive de pires na mão. Vive de pires na mão. Pior do que na ditadura. Se lembra que tinha? Vai com pires. Agora é pior. Muito pior, porque a concentração de renda nas mãos da União foi triplicada. O senhor falou que a governadora Rosalba vem sendo abandonada pelos aliados, né? Os que se aliaram a ela, do ponto de vista eleitoral, em 2010. E um dia depois do rompimento do PMDB, ou no mesmo dia, o senhor promoveu um jantar já do PMDB com um dos partidos de oposição ao governo Rosalba, que foi o PSD. São as primeiras conversas em torno desse entendimento de um palanque para unir todos esses partidos? Não foi intencional isso. Foi uma reunião de pessoas que precisam se aproximar dentro dessa tese. Eu só lamentei porque eu esqueci, e foi um esquecimento, de convidar o ministro Garibaldi Filho. Foi o único que faltou por falta do convite nosso, né? Eu até depois, viu, Diógenes? Vou lhe chamar também nesse dia. Vou fazer um almoço ou um jantar para Garibaldi e aí a gente vai discutir esses assuntos, que é muito Ele querido. Ficou sentido? É meu Não. Não ficou sentido, claro. Não é meu parente. Eu votei nele, inclusive, na última eleição. Já votei ele para governador duas vezes, para prefeito. Henrique? Foi um encontro para homenagear Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, um parlamentar antigo, um amigo meu de longa data. E foi essa homenagem que eu fiz com pessoas que estão interessadas em tirar o Rio Grande do Norte desse caos. Estavam lá Vilma de Faria, o prefeito Carlos Eduardo Alves, o vice-governador Robson Faria, o deputado Gustavo Carvalho, o secretário Eduardo Machado, o ex-senador e ministro Fernando Bezerra. Estavam todos lá. Outro que não pôde ir também foi Iberê Ferreira de Souza, problemas de saúde. E aí a gente discutiu, conversou descontraídamente, mas era mais uma homenagem, Henrique. Mas não se falou em chapa partidária, não. Falou na brincadeira, na gozação de preferência de 3 nomes, Henrique comandando essa brincadeira de forma muito descontraída. Mas serve para aproximar. No fundo serve para aproximar, porque o Rio Grande do Norte precisa dessa aproximação. Não é acordão, não se trata de acordão. O Rio Grande do Norte precisa fazer um pacto para salvar o nosso Estado, para resgatar sua capacidade de investimento, para tomar conta da educação. O Rio Grande do Norte precisa de alguém que cuide. E não vai ser só uma pessoa. Tem que ser segmentos, partidos, instituições, até a interlocução entre os poderes está desgastado no atual governo. É preciso resgatar tudo isso e construir uma nova postura para o nosso Estado. Isso é possível? Tem exemplos aqui no Brasil. Por exemplo, o nosso Itamar Franco deixou o Estado de Minas numa situação um pouco delicada, não tanto quanto o Rio Grande do Norte hoje. O hoje senador Écio, né, foi governador por 2 gestões e fez uma transformação
transformação, transformou a Minas no canteiro de obras. Hoje é um estado equilibrado e que faz grandes investimentos. Outro exemplo é aqui, Pernambuco. O governador Eduardo Campos recebeu o estado equilibrado de Jarbas Vasconcelos, com dinheiro em caixa, mas soube fazer investimentos e transformou Pernambuco no estado mais rico do Nordeste, talvez. Então a gente tem exemplos de gestão, é possível fazer isso. Falar em Eduardo Campos, até que ponto aí, eu sei que trata-se de outro partido, que não o PPS, mas como observador, uma pessoa muito atenta às movimentações políticas, até que ponto a candidatura de Eduardo Campos à presidência da República pode atrapalhar os planos, por exemplo, da líder Vilma de Faria aqui no Rio Grande do Norte? Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem essa junção aqui no Rio Grande do Norte, não. A gente já teve vários desenhos de, por exemplo, o Garibaldi, do PMDB, apoiando Dilma na campanha passada e apoiava Rosalba Ciarline do DEM, que apoiava José Serra. E isso não interferiu na eleição do Rio Grande do Norte. Mas trata-se de uma campanha presidencial, Eduardo Campos candidato a presidente, Dilma candidato, isso para falar nos dois partidos principais. PSB com candidatura à presidência da República e Dilma candidata a presidente à reeleição. Dá para pensar numa aliança PSB, PT, PMDB aqui no meio dessas duas candidaturas? O PT eu não sei, porque tem alguns problemas assim de aliança política, né? Eles colocam, ao invés de dizer assim, o PT dizer, não vou fazer aliança com o Mensaleiro, aí ela vai dizer assim, não faça aliança com o DEM. É melhor não fazer com o Mensaleiro, né? Que sugou aí o dinheiro do povo brasileiro desde o governo Lula. Mas não, o PT tem esse problema, não tem esse problema. O problema da gente é o seguinte, a eleição, no meu ponto de vista, a eleição presidencial não interfere aqui. Não vai interferir aqui. Zé Agripino apoiava José Serra com Rosalba e Garibaldi apoiava Dilma e eles dois estavam no mesmo palanque, um candidato a senador e o outro candidato ao governo do estado. E deu certo, eles venceram. Mas a aliança PMDB-PT, eu pergunto por que PSB... A aliança PMDB-PT, eu não sei, ela existe a nível nacional, ela pode existir aqui ou não. Em vários estados, essa aliança não se reproduz. Por exemplo, o PSB, que é aliado do PT a nível nacional, agora que entregou os cargos, fez uma conversa dos dois presidentes, Eduardo Campos e Aécio Neves, do PSDB e do PSB, e fecharam acordos em 8 estados brasileiros, dentre eles, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os 4 estados mais populosos e mais poderosos do nosso país. Então, os arranjos locais não vão necessariamente reproduzir a eleição presidencial? Nunca reproduziu. Nunca reproduziu. Ela reproduz em alguns instantes, mas ela não é uma continuidade, de jeito nenhum. Eu estou dando exemplo da eleição passada aqui do Rio Grande do Norte, recente, que Garibaldi do PMDB e Rosalba do PSDB, cada um com um candidato a presidente da República. Zé Agripino fica com o PMDB ou fica com a governadora Rosalba? Olha, eu vou com você perguntar a ele. O Zé Agripino merece que a gente pergunte a ele. É uma provocação. Eu faço a provocação pelo que você disse. Claro. Os arranjos eleitorais são outros. Porque Zé Agripino é um grande político e esses outros que você falou também, e você é um grande jornalista, né? Cada um está na sua. Mas você nem arrisca responder. Mas olha, eu soube que num jantar, não sei se é verdade, mas eu soube que num jantar na casa de Henrique Eduardo, na quarta-feira, estavam sentados na mesma mesa. Lá em Brasília? Lá em Brasília, Zé Agripino do DEM e Fátima Bezerra do PT. Eles conversaram lá, eu não sei se propuseram alguma aliança, não. Tá vendo? Então, a minha pergunta não foi tão sem nexo, descabida. Possibilidade, né? Por que a fusão do PMN e do PPS não deu certo, deputado Valber? Olha, a gente tentou fazer essa fusão porque havia uma possibilidade à esquerda da gente fazer um partido médio com a insatisfação que existe de deputados federais, principalmente, e alguns senadores, na base aliada do governo. Essa foi a intenção, de fortalecer a oposição, e a gente colocou o PPS a serviço desse fortalecimento. A gente acha que esse Brasil precisa mudar, precisa avançar, precisa tirar o governo do lulopetismo, da condução da nossa política econômica e do nosso Estado. Mas, olha, não deu certo, porque houve, em determinado momento, umas não é desavenças, mas umas discordâncias muito fortes em alguns estados brasileiros entre o pessoal do PPS e o pessoal do PMN. Aqui, essa desavença se reproduziu? Não, aqui você sabe que
eu tenho paciência e habilidades suficientes para discutir política de forma a entender o conjunto dos interesses do povo brasileiro. E aí, Jacome certamente seria o presidente, o Antônio Jacome seria o presidente, a gente tinha acertado já, não tinha problema nenhum. O Estado do Rio Grande do Norte não criou nenhum entrave. Não seria empecilho. E aí isso foi muito ruim, porque deu uma paralisada nos dois partidos durante esses 2 meses, 3 meses. Mas aí o PPS está ressurgindo aí de novo, não como Fênix, né, mas como um partido que tem 90 anos de história, contribuindo para as lutas do povo brasileiro. José Serra enrolou, tinha um convite para entrar no PPS e acabou não entrando, ficou no PSDB. Isso frustrou o PPS do ponto de vista do Plano Nacional? Vou dar em primeira mão aqui. Terça-feira, Roberto Freire, que é o presidente nacional do PPS, deputado federal por São Paulo, e o líder do partido na Câmara, deputado Rubem Bueno, deputado pelo Paraná, vão se encontrar com o Zé Serra. Zé Serra ligou quarta-feira para Roberto, quer discutir essa possibilidade, porque ele está em dúvida. Ele coloca o seguinte, que os amigos dele, construtores do PSDB, estão todos lá. Quase nenhum virá com ele para o PPS. E isso está o deixando incomodado em relação a essa mudança de partido. Mas ele agora viu de novo outra pesquisa do Instituto do Paraná, Instituto Paraná parece, não sei, onde ele aparece em segundo lugar. Aí dá cai nele de novo. Né? Eu espero que ele venha para o PPS, é um grande quadro político brasileiro. Ele não está chamando a cúpula do PPS somente para agradecer o convite e esperar uma outra oportunidade? Não, eles têm afinidades, eles conversam sempre. Ele chamou agora institucionalmente. Eu acho que agora ele vai definir de vez se ele vai ou se ele não vai. Eu torço bem que Serra venha para o PPS. Primeiro porque fortalece a oposição. E esse desenho da sucessão presidencial está muito interessante porque pela primeira vez, desde quando as eleições presidenciais voltaram de forma livre e democrática, São Paulo não vai participar. E é uma forma... Por enquanto não tem uma candidatura. Não tem. Marina Silva, do Acre. Aécio Neves, de Minas Gerais. Eduardo Campos, de Pernambuco. Outros menores, né? Dilma, do Rio Grande do Sul. Então, São Paulo está órfão aí. E era importante para as oposições ter um candidato de São Paulo que carregasse milhões de votos para a aliança da oposição. Então você ainda torce, o senhor ainda torce pela filiação do José Serra? Claro, claro. Eu tive, inclusive, com ele, lá em Brasília, de uma dessas conversas eu participei, e ele fica nesse dilema, né? Mas a gente deu, assim, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, muita corda para que ele viesse para o PPS. Caso o José Serra não aceite o convite, não se filie ao PPS, quais são os planos do partido do ponto de vista nacional? Fazer uma aliança dentro da oposição. Eu defendo no PPS que a gente... Aécio ou Eduardo Campos? Eu defendo no PPS, a minha corrente, várias pessoas lá têm vários pensamentos, mas na direção nacional eu defendo que a gente faça uma aliança com o governador Eduardo Campos do PSB. Por quê? Ele está preparado, não é pelo fato de ser nordestino, ele é um governador exemplar, fez uma grande gestão, é novo, renova os quadros da política brasileira, respira um oxigênio político melhor no nosso país e pode, no segundo turno, juntar, já que ele não tem tantas desavenças a nível nacional, muitas discordâncias, como tinha Serra, muitas polêmicas, muita rejeição, ele pode agregar todos esses valores, esses talentos, esses votos para vencer a eleição no segundo turno. E falou-se Marina, né? Houve alguma conversa do PPS com Marina como opção, no caso de Marina não conseguir registrar a rede, né? Que o partido não, antes dela fazer a rede, que foi uma opção dela, do grupo dela, tem inclusive o vereador Ricardo Jung, é meu amigo, de São Paulo, que é ligado à rede, à Marina há muito tempo. A gente colocou o PPS à disposição dela, evidentemente. Naquela saída dela do PV, do Partido Verde. Para que ela fosse candidata a presidente da República. Mas Marina, ela é sonhática, né? Ela tem uma visão de mundo e de Estado que diverge um pouco da nossa. E ela ficou com medo disso. Pela história remanescente nossa, do Partido Comunista Brasileiro, até chegar ao PPS, ela tem um certo preconceito, assim, porque ela é muito religiosa, ela é um pouco, às vezes, tem uma visão equivocada do nosso ponto de vista da economia, mas ela é um grande quadro. Eu acho que ela será uma grande candidata, mas eu não tenho aqui para nós certeza se ela será uma grande presidente da República. A eleição presidencial está em aberto, então, na sua avaliação, até
pela diversidade de candidaturas que podem ocorrer. Mas eu tenho absoluta certeza de que vai haver segundo turno, e se essa oposição está se formando e crescendo, tiver juízo, vai estar toda unida no segundo turno para derrotar o Partido dos Trabalhadores. E as manifestações de rua, Primavera Tropical, que marcou o Brasil no mês aí de junho, as manifestações são coisas do passado, na sua avaliação? Não, elas deixaram uma lição, e isso pode explodir a qualquer momento. Como foi acumulado ao longo do tempo essas insatisfações todas, principalmente na juventude, em relação ao que se diz que o Brasil vive e o que o Brasil é. Por exemplo, Diógenes, eu tenho dito isso em todos os lugares, toda a população, mesmo votando no governo do PT, reclama da saúde há muitos anos, que a saúde está sem comando, a saúde está sem planejamento, a saúde não funciona no Brasil. E esse povo está há 10 anos no governo, mas votava nela. Todo mundo fala da insegurança. Não há política de segurança no Brasil, inclusive nas fronteiras, que entra droga, armas, tudo pelas fronteiras. Nós não temos capacidade de policiar a nossa fronteira. E isso cai nos grandes estados, nas grandes cidades, nos centros urbanos. E aí aumenta a violência. Quem é o culpado disso? O governo federal. Da saúde pública brasileira, o governo federal. A educação nossa, como está? Muito aquém do que ela poderia ser. Por quê? Porque não há investimento maciço na educação. Se você comparar o Brasil, por exemplo, com a Coreia do Sul, o Brasil não investe 5 ou 6% do seu PIB, a Coreia do Sul investe 30% do seu PIB na educação. Resultado, é o país que tem mais inovação tecnológica. O Brasil está desindustrializando a sua economia, que é um crime isso. Então a gente precisa rever todos esses aspectos. E isso foi acumulando durante o tempo inteiro. Com a internet, com essas redes, houve essa mudança e essa grande evolução. Foi uma lição pra gente. Rapidinho, tenho só 10 segundos, eu lhe pergunto. Se Valber Júnior tivesse de arriscar numa chapa aqui no Rio Grande do Norte, qual é o seu palpite hoje? Eu não arriscaria nenhuma chapa. Eu prefiro fazer um programa que a gente junte pessoas para fazer... Está fugindo da provocação. Para a gente fazer um grande governo. O Rio Grande do Norte, Diógenes, está passando por um momento muito ruim. E é preciso que a gente tenha a responsabilidade de unir pessoas para tirar o Estado desse caos absoluto. É isso aí. Eu conversei com Valber Júnior, presidente estadual do PPS. Obrigado, Valber, por sua presença aqui no RN Acontece. Vamos agora tomar um cafezinho. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para a jornalista Célia Freire, do Sebrae. Um abraço para o Tiago Araújo, o Tiago Sanfoneiro. E um abraço também para a advogada Tatiana Mendes Cunha. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você na segunda-feira aqui na Band. Fique agora com Band e Mulher, Priscila Freire. Até segunda. Bom final de semana.